Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedor Podcast, o canal que eu conecto médicos de verdade com o universo do empreendedorismo, da gestão, e eu acredito nisso, isso mudou minha vida, e é o meu trabalho, é o meu projeto de vida. Então, se você está aqui, você conecta comigo, você é muito bem-vindo. E hoje é um momento do Empreendedor Podcast que eu trago histórias inspiradoras, histórias verdadeiras. E é lógico, eu sou um cara corporativista, eu só trago quem é da minha mentoria. Neto, minha história é super inspiradora. O problema é seu, você não vai vir. Tô brincando, pode ser que um dia você venha. Mas hoje meu foco é que sejam as minhas mentoradas queridas. E eu tô com duas hoje. Hoje é um podcast duplo, é uma sociedade. E eu tô aqui com a Grazi e com a Nath. Eu vou apresentar a bio de cada uma, tá? A Graziela Canho. Hoje eu tô com sobrenomes difíceis aqui, hein, Fabião? A Grazi, ela é gineco, especialista em reprodução humana, casada com o Rubens e mãe do Cadu e do João. Um abraço pro Cadu e pro João. E ela é filha mais velha de 3 irmãos aqui de São Paulo, né? Isso mesmo. E a Nath, Natália Castro Rodrigues, ela é gineco também, lógico, especialista em reprodução humana, elas são sócias. E ela é casada com o Gustavo. Ela é mãe do Joaquim. E você, meu querido Otávio, que tá vendo sua mãe aqui hoje, nesse dia você ainda estava dentro da barriga da sua mãe. 30 semanas. Você estava quase chegando, tá? A gente está em março de 2025, você está quase chegando, Otávio, mas seja bem-vindo ao mundo. E elas são sócias da Clínica Lavita. Meninas, primeiro, obrigado, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada, Neto. Vamos contar essa história inspiradora. Dá um bom dia pra galera aí. Fala aí, Grazi. Gente, primeiro, obrigada, Neto. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Foi realmente assim, gente, faz muita diferença ser mentorada do Neto. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigado a você. Neto, eu também agradeço tanto o convite para participar do podcast, quanto todos esses meses. Eu sou sua mentorada desde julho e realmente a ponte está explodindo. Algumas já explodiram, outras vão explodir, porque realmente está fazendo diferença na minha vida, na nossa vida, na nossa clínica. Obrigado, meninas. Eu nem combinei esse depoimento. Vamos lá, eu vou começar por você, Nath. Tá certo. Então, vai lá, conta um pouco da sua história de vida mesmo. Quem é a Natália, como ela resolveu ser médica, qual o caminho que ela percorreu até chegar. Depois a gente vai falar do encontro da Nath e Grazi, mas eu quero saber a história de vida da Nath como médica. Conta pra mim. Tá. Eu sou de uma família de 3 irmãos, eu sou a mais velha. Eu vim de uma cidade no interior de São Paulo, chamada Damantina, que fica a 600 quilômetros daqui. Tá bom. Então, referência médica, meu avô. Então, meu avô cardiologista, anestesista, o CRM 8000, então dá pra entender que é das antigas. Então, sempre tive ele como inspiração médica. Então, quero ser como você, só não sabia qual era a especialidade que eu ia seguir. No colégio, né, cidadezinha pequena, sempre uma boa aluna, dedicada. Quando chegou a época do colegial, vamos fazer intercâmbio, porque isso faz parte, aprender inglês, então vamos. E ele era, meu avô sempre já vinculado a essa parte de filha, tem que estudar, meu pai também. Esse avô teve um papel mais do que inspiração Muito. como médico, teve um papel na vida como um todo. Inspiração de vida. De vida, com certeza. E aí, como chamava seu avô? Joamir. Ele é falecido. Joamir Castro, faleceu em 2021. Ah, recente. Recente. Isso eu conto ainda se der tempo aqui, Tá que bom. é importante. Tá bom. E aí, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos 1 ano. Voltei e falei, agora, cidadezinha pequena, eu era uma boa aluna, mas medicina. Então, meu pai falou, filha, São Paulo. São Paulo, você tem que ir, faz o 3º colegial lá, que eu tinha feito o 3º colegial nos Estados Unidos, e aí presta a faculdade. Uhum. Bombei. Primeira realidade clássica. Tipo, oi? É isso? Eu era tão boa lá e agora eu não peguei nem uma listinha de espera. Uhum. Enfim, fui pro cursinho Anglo Tamandaré. Você fez? Aquele mundo que presta a prova pra saber em que salinha que você tá, baseado no seu conhecimento. Sim. E aí você entra numa sala e você fala, nossa, não, eu tô aqui na sala A. Aí você fala, tá, mas todo mundo da sala A queria medicina. Sim. E são milhões de sala A. Aí você fala, meu Jesus. Só que Ângulo já completa todas as Que vagas. concorrência é essa? Enfim, foram 2 anos de cursinho.
Morando sozinho em São Paulo? Pensionato de freira. Vim de uma cidade muito pequenininha, então minha mãe, São Paulo, pra minha... Pensionato de freira, 2 anos, no Tamandaré, exato. Ai, que massa. E a minha mãe achava São Paulo... Ou vai virar médica ou vai virar freira. São Paulo é muito perigoso. E aí... um lugar bem seguro. Colocou. Aqui não vai ter problema. Exatamente. E aí, 2 anos de cursinho, só prestava pública. E aí, no segundo ano, foi também com influência do meu avô. Meu pai chamou Osmar. E aí conversando com meu pai. Pai, é difícil. É pai do seu pai? Não, ele é pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Faculdade pública tá difícil. Vamos deixar a menina... Ele me chamava de menina. Vamos deixar a menina prestar uma faculdade particular, enfim. E aí a gente selecionou algumas particulares. No final, eu passei em todas as particulares que eu prestei naquele ano, então eu passei na PUC. PUC São Paulo, que o campus é Sorocaba. PUC Campinas. Não, Sorocaba, PUC São Paulo. Sim. É, Sorocaba. Entrei em 2005 na PUC. Fiquei lá, então, faculdade toda, né? 2005 até 2010. Tá. Na faculdade, entrei sem saber muito o que eu ia fazer. De especialidade, tinha o meu avô cardio-anestésio falando, filha, você vai ser mãe um dia, então área clínica, consultório, né, das 8 às 6 da tarde, enfim. Visionário, hein? Já pensando tudo aquilo, e eu falava, vô, não, eu gosto de operar. Então eu participava de um monte de liga de trauma, cirurgia e tudo mais. Só que eu tive um evento meu pessoal, em 2005 eu descobri que eu tinha endometriose, primeiro ano de faculdade. Isso a gente tá falando, então, há 20 anos atrás. Em que a doença, ela tinha um diagnóstico, mas não sabia muito o que fazer, né? E foi uma endometriose, um grau... Ainda hoje é complexo. Ainda é. Uma endometriose grau avançado, em que eu operei. A recomendação do médico na época era, Natália, não postergue a sua maternidade. Você tem que engravidar o quanto antes. E eu no primeiro ano de faculdade. Caramba! E aí vem meu avô de novo. Filha... Se você quiser engravidar, engravide. Vou engravidar de quem? Do namorado da época? Engravida. E depois eu cuido do seu filho e depois... Caraca, enfim, que boa, hein? Vamos. E aí eu acho que inconscientemente, então, esse diagnóstico da endometriose me fez cursar o caminho da ginecologia obstetrícia. Então, durante a graduação, eu fui operada mais 2 vezes. Então, foram 3 cirurgias eu era típica, clássica, paciente com dor pélvica, dor crônica, bem sintomática. E eu acho que inconscientemente também já estava a maternidade sempre rondando. Será que eu vou ser mãe ou não? Então, o diagnóstico da possível infertilidade ou não, também acho que isso trilhou a minha escolha para reprodução humana. Isso é fato. Nossa, que máximo. Eu gosto de fazer podcast com eles, que eu conheço umas partes deles que eu não conheço. Eu não sabia isso, que máximo, essa inspiração, né? Essa história. Terminei a faculdade em 2010, fiz a residência na PUC mesmo, então continuei ginecologista, né? Ginecologia obstetrícia na PUC em Sorocaba. E então, sou de uma cidade pequena, então a ideia é, São Paulo nunca estava nos meus planos. São Paulo foi só a minha fase de cursinho, a fase negra, cursinho. Mas aí eu tinha um chefe na residência, estava no meu R2 para R3, e ele estava se especializando não, mas fazendo o mestrado dele em endometriose e fertilidade, e aí a gente conversando bastante, ele falava muito sobre reprodução humana. E aí eu falei, Gustavo, ele chama Gustavo. Gustavo, mas aonde que eu vou, né? Estudar sobre isso e tudo mais, porque na PUC ainda o ambulatório era muito restrito sobre isso, né? Ele, Natália, tem uma pós-graduação para fazer na Santa Casa. Eu era, na época, coordenadora dos residentes da minha turma. Conversei com o meu coordenador da residência e falei, eu consigo conciliar no meu R3? Eu fazer uma pós-graduação junto no R3? Em São Paulo. Em São Paulo. Natália, consegue. Como é de final de semana, um final de semana no mês, vá. Vim, estava na PUC, fazendo R3, e vim para São Paulo, na Santa Casa. Acabou o GO com a formação já pronta? Vim para Santa Casa, um final de semana no mês, fazendo a pós-graduação da Santa Casa. Quando eu terminei a pós-graduação da Santa Casa, eu falei, não, eu preciso de mais, eu preciso de mão. Né, preciso pegar mão, saber funcionar, transferir, mas é isso que eu gostei, é isso que eu quero fazer. E aí esse mesmo chefe, o Gustavo, que já tinha montado uma clínica em Sorocaba, falou, Natália, então agora vai para São Paulo,
Te aconselho a ir para o Ideia Fértil, que é um instituto dentro da Faculdade de Medicina, tá? A sede, né? Dentro da Faculdade de Medicina do ABC, que lá são 2 anos de especialização e lá você sai fazendo tudo. É muito caso, porque você não fica dependendo do governo para te mandar medicamento ou não, então sempre vai ter paciente, sempre vai ter ciclo para você fazer. E aí vim. Então, 2014, que foi o ano que a gente se conheceu. Então, a gente se conhece nessa aí. Formação? Nessa formação. Exato. Medicina ABC. Isso. Exatamente. Você morou em Santo André? Não, São Paulo. Você Morava voltava. E voltava todo dia. E aí, 2014, eu fiz Medicina ABC, né? O Ideia Fértil, que tá dentro da Medicina ABC. 2014, 2016. E 2016, então, eu acabei a minha especialidade. E aí, foi quando eu fui convidada por eles para ser médica assistente deles. No Ideia Fértil. Médica assistente ambulatorial, em 4 meses, surgiu uma oportunidade, e aí eu falo que foi meu mentor dentro da reprodução, que é o Dr. Valdemar Carvalho, que é quem me abriu portas naquele... Meu avô estava lá em Adamantina, então assim, ele era meu mentor, mas... um CRM muito distante, né? Sim. E aí... Tinha feito muito bem o papel dele até ali. Exato. E aí, o Dr. Valdemar, eu lembro no meu último dia de estágio. Ela já estava indo para uma clínica. A minha ideia era voltar para Sorocaba, então, para trabalhar com aquele então chefe, só que não tinha dado certo, porque foi o ano que eu casei, já estava com meu marido não médico, trabalhando em São Paulo, então os caminhos foram sendo trilhados de outra forma. E aí eu lembro, eu estava numa conversa no café com ele, na clínica, ele, Natália, pra onde você vai? Falei, não sei, eu só sei que amanhã acaba meu estágio. Ele, mas você não vai ficar aqui? Falei, não sei. Ele, mas seu nome foi quem eu indiquei pra continuar aqui como assistente nos próximos anos. Ele falou, acho que vão te chamar, então amanhã. Sempre tinha uma reunião clínica de terça e dito e feito. Me chamaram, aceitei. E aí foi ele que 4 meses depois falou, Natália, a responsável pelo centro cirúrgico da clínica tá indo pra Itália fazer um curso. Então, o centro cirúrgico eram todos os procedimentos da clínica. Punção e transferência. Você quer assumir? Falei, mas Valdemar, eu acabei de sair da formação. Ele, não. Vai, eu sou o coordenador e você fica lá dentro, 20 horas semanais, o valor é tal. E eu já tava naquela vida louca São Paulo, né? Porque a gente termina a residência, trabalho, dá plantão lá pra Santo Amaro, ginecologista, obstetrícia e tudo mais. Falei, não, vou assumir essa grande oportunidade. E aí eu fiquei como coordenadora responsável desse centro cirúrgico, tendo ele como chefe de 2016 a 2019. 2019 mudou o esquema na clínica, aí ficaram equipes. E aí em 2019 ele falou, você já pensou em atender em consultório? Eu não tinha consultório. Você estava jogando uma vida universitária. Universitária, assistência de plantonista, já era casada e dentro de uma clínica voltada para assistência, né? Para educação. E aí eu falei, não. Ele falou assim, mas o meu consultório tá de portas abertas. E o consultório dele é onde? São Paulo? Campo Belo. Lá de casa. Exato. Meu consultório tá de portas abertas. Eu quero, se você quiser. E eu, claro. Eu lembro que eu conversei com meu avô. Ele, filha, vá. Filha. Vá, aproveite a oportunidade, porque ele sabia do meu carinho, já sabia de outras oportunidades que ele tinha me dado. Vai. Fiquei no consultório do Dr. Valdemar até 2023. 2021 veio a pandemia, veio a minha gravidez. O Joaquim nasceu em meio à pandemia. Então, foi uma época um pouco nebulosa em relação até a parte profissional, que na hora que vem a maternidade, você meio que dá aquele baque. Eu era aqui super workaholic, trabalhava um monte e tava tudo bem, porque meu marido ficava em casa, eu dava plantão à noite, trabalhava de dia e não tinha o nosso tempo, ganhava o nosso dinheiro, fazia a nossa viagem internacional se a gente queria, tinha o nosso carro, etc. Mas não tinha mais. Quando veio o Joaquim, falei, caramba, e agora? Tô numa cidade grande, sem rede de apoio, uma pandemia, e toda aquela estrutura que eu achava que tinha estrutura, desabou. Eu moro em Pinheiros, o consultório é no Campo Belo, então é longe. Como que eu vou fazer?
Enfim, fiquei aí 1 ano e meio nessa busca e até pensando que talvez reprodução eu teria que deixar de lado. Então, assim, sou GO. Na pior das hipóteses, eu vou lá. E aí, isso era uma frase do meu avô, que era que... Filha, você não é CLT, você não tem nenhum emprego CLT. Então, os antigos, né, tinham isso. Sim. De você ter um emprego CLT te dava uma garantia. Ó, você teve agora a maternidade e você não tinha licença, não teve nada. E aí, eu falei, será que ele não tinha razão? Nisso, ele já não estava mais vivo. Sim. E aí, eu fui fazendo alguns cursos, mas sempre falando, nossa, não, é a reprodução que eu quero, é a reprodução que eu quero. A gente, e aí vai um pouco agora a nossa história. Nós nos conhecemos em 2014, então dentro do Ideia Fértil. 2016 acabou a nossa especialidade e a gente dava plantão junto num hospital aqui em São Paulo. Tá. E ela, numa das nossas conversas de hospital, é assim, Nath, um dia quando a gente for montar consultório, vamos montar junto? Isso lá na época plantonista? Isso é 2018. Eu já vou contar a sua história, mas você estava trabalhando no instituto lá como assistente? Como assistente, ela estava como assistente em outro lugar, em outra clínica, que ela vai contar a história dela. E a gente estava num plantão de sábado à tarde. E aí começou a conversa. Um dia você montava o consultório, vamos montar junto. Vamos montar junto? Falei, Graça, sim, a gente super se dá bem, a gente é amiga, a gente já se conhece, a gente trabalha na área de reprodução, a gente tem afinidades. Mas deixa eu perguntar uma coisa que não ficou claro, assim, a saída do consultório do doutor... Valdemar aconteceu só em 23, é recente. Mas o que te levou foi o desconforto de não ser dono da sua própria agenda, com a maternidade, isso chamou a atenção. O desconforto de não conseguir equilibrar Joaquim Sim. com a minha vida profissional. Você vê que a gente acha que tá tudo bem, a gente nem percebe que a gente não é dono do nosso próprio nariz, da nossa agenda, da nossa vida. De não conseguir organizar Joaquim, não conseguir organizar a escola do Joaquim. A babá é minha grande rede de apoio, só que era tudo muito longe. Tudo uma logística muito difícil. E aí eu falei, não, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso ter o meu espaço. Aí que nasceu E aí que nasceu a Nath Empresária, exatamente. Então aí, voltando um pouquinho, em 2018, acredito que foi isso, a gente teve essa conversa nesse café desse hospital, mas a gente jogou pro universo. Jogou palavras ao vento. Ao vento. 21, vem ela. Eu tava parida naquele momento maluco. Joaquim já pequenininho. Joaquim pequenininho, pandemia ainda. Nath, eu vou... Ela vai contar essa história, lógico, que aconteceu na vida dela. Eu vou montar o consultório, vamos. Eu falei, você tá maluca? Entendi. É pandemia. Entendi. Eu não tenho. Não é a hora. Agora, eu acabei de ser mãe, eu nem sei ser mãe direito. Eu tô equilibrando meus pratinhos, tentando me reconhecer nesse mundo profissional, maternidade e tudo. Mas ela falou assim, Nath, eu tô indo. Tá bom. Então, Grazi foi. Estamos construindo quase fazer um filme isso aqui. E essa história foi. Agora daqui a pouco eu vou fazer uma pausa do filme. Depois, sabe aquele filme que você tá contando uma coisa e para, volta no tempo, a gente vai entrar em outra história que vai pra conectar. Vai ser assim. Exato. Anota aí, Fábio, pra gente não se perder. E aí, então, teve esse convite, eu recusei esse convite porque não era o meu momento profissional. Só que aí eu vi que nesses 2 anos eu meio que patinei. Não tava feliz. Então, até fui atender e assim, não tava feliz, precisava pagar minhas contas, precisava pagar minha rede de apoio para continuar trabalhando. Então, é aquilo que você é a médica daquele convênio, daquele serviço que você atende a cada 15 minutos e que você não entrega o que você quer. E aí, o seu consultório, você também não... O consultório, que na verdade eu alugava a sala, mas que era o Dr. Valdemar, eu também não estava lá porque não era meu, então não era aquela energia. Hoje eu sei, né? Você tem que estar no seu lugar com a sua energia, se dedicando fielmente para aquilo. Então, era uma coisa que não rodava. E, ao mesmo tempo, eu voltava para casa e falava, que mãe sou eu que deixei meu filho, então, o dia inteiro. Já vem aquela culpa. E aquela culpa. E aí, a gente conversando, eu virei para ela, eu já... Vocês mantiveram contato? Sim, sempre. A gente sempre foi, assim... Sempre foi dupla cirúrgica. Plantão. Então, a gente sempre tava junto. Falei, Gra, tá difícil. Posso começar a fazer uns ciclos aí no consultório? Porque fazer uns ultrassons aí no consultório, pagar horário de sala aí no consultório, porque o Campo Belo tá ficando muito longe. E às vezes é só pra você ir fazer um ultrassom, que demora 15 minutos. Então eu demorava às vezes 1 hora
pra atender a paciente 15 minutos e voltava mais 1 hora pra casa. Enfim, ela, claro, as portas estão abertas, blá, blá, blá. Tá namorando, você faz tempo. Estamos namorando desde 2018. E aí, foi isso. Eu acho que isso durou 1 mês e meio, 2, no máximo, né? Que aí eu falei, não. Vai ser... Não sei se eu tenho dinheiro ou não sei se a proposta ainda vai estar aberta ou não. Chamei ela para um café. O não já tenho, né? O não eu já tenho. Eu falei, aquela proposta ainda tá de pé? Eu sei que você já montou o consultório. Você não precisa de ninguém para montar o consultório para você, com você. Já tá estruturada. Mas eu quero saber se ainda tá de pé aquela proposta, a nossa parceria e tudo mais. Ela, claro, só vem. Eu falei, eu não sei como eu vou te pagar. Aí isso é outra coisa. Você não precisa me pagar agora. Então, quer dizer, tem o Valdemar, tem o meu avô, tem o Valdemar, mas também tem ela. Sim. Já quer me fazer chorar no momento zero. Não, mas gente, isso aqui é massa. Às vezes a gente só percebe quando a gente começa a contar nossas histórias que a gente tem o tamanho da profundidade das pessoas que fizeram parte das Sim, mas também tem ela. Lógico então, que tem ela falando, não é isso, eu quero você comigo. A gente sempre falou, vamos crescer junto. Aí eu falei, a gente faz a mesma coisa, Gra, a gente é gineco, a gente faz reprodução humana, como assim? Ela, não, mas a gente não é concorrente. E realmente, a gente não é concorrente, a gente se complementa. É isso que eu vejo, uma complementa a outra. Enaltece, valoriza uma das outras e na fraqueza de uma, a outra vai lá pra falar, eu tô aqui, aguenta o reggae aí, tá tudo bem, eu tô aqui, pode contar comigo. E aí foi isso. E aí foi quando... eu virei sócia da Lavita. Vai, Grazi, conta pra gente, então, a sua história agora. Bom, vamos lá, gente. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Tá bom. Na minha família, né? também. Na minha família, não tem nenhum médico próximo, assim... Tem um primo do meu pai distante que eu não tinha contato, mas, assim, próximo, não tinha nenhuma referência médica. E, na verdade, assim, a medicina veio pra mim... bem mais tarde. Eu tinha sempre uma vontade muito grande de fazer biologia, porque também era boa aluna, era a nerd da sala. São Paulo. São Paulo. Eu lembro que no meu colégio, era um colégio de bairro, pequeno, e uma vez na 7ª série a gente começou a aprender aí um pouco mais sobre corpo humano. E numa prova que valia 10 e tinha um desafio de meio ponto para ajudar aqueles que não iam bem, e meio ponto a mais na matéria. Eu tirei 10,5. É sério? Nossa, que nerd, cara. Tirei 10,5. 10,5 era assim que foi registrado, né? Eu lembro que assim, a professora mostrou na sala, eu fiquei super envergonhada, obviamente. Sim. Mas eu gostava muito, sempre gostei muito de biologia. Então, na minha cabeça, eu queria fazer biologia. Porque, de novo, eu não tinha nenhuma referência. E aí, assim, minha mãe fez faculdade, mas meu pai não fez. Na minha família, por parte, por exemplo, dos 2 lados, poucas pessoas fizeram faculdade. Então, não tinha muita referência de ensino superior, assim. E aí, enfim, segui. Minha mãe me colocou num colégio para fazer ensino médio, num colégio mais forte, que é o Etapa, que é como se fosse um cursinho, né? Sim, também tem um cursinho. Sim. E aí eu fiz os 3 anos lá, e foi aí o meu start que eu falei, bom, acho que eu quero medicina. Porque o colégio incentivava muito, tinha essas questões de sala dividida, sala de medicina, sala de engenharia e tudo mais. Mas uma vez o meu pai, a gente estava conversando, e ele, o que você vai fazer de faculdade? Pai, eu vou fazer biologia. Ele, legal, filha, mas acho que você podia ir conhecer. Vai nesses... né, tinha visita guiada na USP para ver o Museu de Anatomia, para ver o Museu de Biologia, faz aquelas conversas com profissionais para ver se é isso mesmo que você quer, e se for, ótimo. E aí eu fui no Museu de Anatomia. Na hora que eu entrei, eu cheguei em casa falando, papai, é isso que eu quero fazer. E eu falei, pai, tinha coração, tinha... E assim, comecei a falar... E todo mundo assim, né? Tipo... Que nojo. Que é isso? Como assim? E eu, assim, achando o máximo. E aí, acho que era um 2º ano do ensino médio, eu virei essa chave para medicina. E aí, comecei a estudar com mais afinco para medicina. E quando foi no 3º ano que eu prestei, obviamente, não passei em nada. E todos os meus amigos passaram. Porque o Etapa tinha essa questão de divisão de salas, assim, a primeira sala tirava de 9,5 para cima, a segunda sala... Sim. E eu sempre tava 3ª, 4ª sala, que era uma sala boa, sala 8 e pra cima, mas obviamente não tava na primeira.
Mas os meus amigos todos que fizeram química, fizeram engenharia, fizeram matemática, biologia, todos entraram e eu não entrei. Então aquilo pra mim foi muito difícil. Uma decepção. Muito. E aí no ano seguinte eu fiz o cursinho lá e fiz mais um outro cursinho específico só de matemática e física, porque era meu ponto fraco, é até hoje. Eu também. Até hoje. E eu fiz um cursinho específico pra entrar. E aí eu prestei os vestibulares todos, eu tinha essa questão de só pública. Prestei todas as públicas, prestei medicina veterinária, prestei biologia, porque eu falei, pai, se eu não passar em medicina, eu vou fazer o que eu passar em pública. Sim, não tenho que fazer, eu não vou fazer particular. Até um pouco pela cultura do colégio. O colégio demoniava as escolas particulares e só o que prestava era a escola pública. E aí eu falei, não, eu vou fazer faculdade pública, eu não tenho opção. E eu lembro que meu pai e minha mãe, um dia eles falaram, Grazi, se inscreve em uma faculdade particular, só em uma. E meu pai tinha visto no jornal alguma coisa falando sobre uma faculdade de Santos que estava abrindo inscrições. Aí ele falou, Grazi, tem essa. Aí eu falei, tá bom, essa, vai. E aí eu passei na faculdade. Na Lusíadas, né? Eu fiz o Nimes. Nimes. E aí eu tinha passado na Federal de Viçosa em veterinária, em medicina veterinária. Tinha passado na UFSCar de biologia. Tinha passado em várias, assim, tipo, e bem colocada nessas outras áreas. E medicina eu passei só na Unimes. E aí, tem que falar. E aí meu pai falou, vai se matricular. Eu não vou me matricular. Ele faz a matrícula, é janeiro. Depois você faz a matrícula nas públicas, que sempre eram mais tardes, assim, era fevereiro, março. E aí você começa. Se você não gostar, você sai e vai fazer o que você gosta. Gostar, né? Tá bom, vai, vou fazer. Aí, enfim, fui com ele, fiz a matrícula em Santos e comecei. E a gente começa com anatomia. Aí eu falei... E eu chegava, eu não morava em Santos, porque... Enfim, eu ia e voltava todos os dias. Todos os dias. Por 6 meses, assim. Porque eu não sabia se eu ia ficar. Eu queria a pública. E aí, em janeiro, foi isso mesmo. Em janeiro, meu avô faleceu. E eu tava bem prestando as últimas provas. E aí eu falei, não deixei de prestar umas 2 ou 3 provas que ainda tinha. Falei, quer saber? Não vou fazer mais nada mesmo, vou fazer o que vier. Aí comecei na medicina e voltava pra casa. Pai, apaixonada. Eu vi um corpo. Pai, não sei o quê. E assim, e meus pais, de novo, lá jantando, porque eu chegava em casa à noite. Sim. Tipo, passando mal, Grazi, pelo amor de Deus, né? E aí surgiu a inscrição em medicina veterinária em Viçosa, que é Minas Gerais. E a família da minha mãe é de Ponte Nova, é bem pertinho. Eu falei, pai, vou fazer a inscrição. Ele, não. Você tá apaixonado por Exato, você gosta do que você faz. Meus pais têm um sítio no interior de Minas, e aí ele falou, Grazi, você vai pra lá, você nem vai ver os bichos, você nem sai de casa. Tipo, você não gosta de veterinária. Eu falei, pai, mas eu quero fazer faculdade pública, eu não quero fazer faculdade particular, é pública que eu quero. Ele, tá bom, então eu vou fazer. Quanto que vai fazer? Eu falei, dia tal. Ele, então tá, então vamos fazer. Aí um dia antes ele falou, filha, é isso que você quer? Eu falei, não, pai, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí, na noite, eu passei mal. E aí, a gente não foi fazer a inscrição. Misteriosamente, veio um passar mal. Veio uma... E aí, enfim... Mas de uma virose. Exatamente. Enfim, fiquei na faculdade... Aí, eu continuei na faculdade de medicina e apaixonada, né? E aí, assim, eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Só que era uma faculdade particular. Então, assim, isso sempre me incomodou um pouco. E que tinha as questões de que eu era... a filha mais velha, tinha meus 2 irmãos, que também daqui a pouco iam começar a faculdade. Como que ia ser... Financeira. E como que ia ser para os meus pais. Enfim, mas meus pais sempre assim, você vai continuar, vai dar certo, a gente vai dar conta, vai. Sempre vai. E aí eu fui morar em Santos e terminei a faculdade. Acabei terminando a faculdade de medicina. Nesse meio tempo, meus irmãos entraram nas faculdades também aqui em São Paulo. Meu irmão fez PUC, a minha irmã fez Mackenzie. Ficou meio difícil, todo mundo particular. Ficou difícil pra família. Eu falei, pai, na minha faculdade tem possibilidade de um auxílio do governo. Vamos? Ele, então tá, filha, se você conseguir, vai me ajudar. Sim. E aí tinha uma questão de nota, uma avaliação de currículo. Eu conseguia a quantidade máxima. Assim. Era o FIES. Eu consegui a quantidade máxima de que podia de ajuda, de auxílio do governo. E foi assim que eu consegui terminar a minha faculdade. A gente terminou. Muito. E aí... que máximo seus pais terem comprado essa briga, honrado, conseguido, e você
com essa visão pela família, que massa. Não, foi assim, eles me ajudaram muito, porque assim, eles nunca desistiram de falar, vai, vou chorar. Gente, eu sou muito chorona. Tinha certeza, por isso que o lencinho tá aqui. E terminei a faculdade. No 4º ano, a minha faculdade tinha a opção de voltar para São Paulo fazer internato aqui. E aí, até por uma questão de poder voltar para casa, meus pais iam gastar menos comigo lá em Santos. Eu queria fazer minha formação aqui em São Paulo, porque eu achava que, enfim, era melhor, tinha melhores residências. Voltei para São Paulo, fiz internato aqui. E aí eu fiz a minha residência aqui no servidor estadual. Que é ótimo. Que era o que eu queria já. Engraçado, porque na minha residência não tinha nenhuma nada assim, nenhuma referência de reprodução humana. Deve ser obstetrícia máxima. Era muita ginecologia no servidor estadual. E tinha obstetrícia, mas o foco maior era a ginecologia. E eu gostava sempre muito de ginecologia endócrino, mas eu não sabia que eu queria reprodução. E no R2, eu passando com uma médica que fazia a reprodução no Pérola, eu falei, doutora, eu gosto muito de endócrino, mas assim, eu queria muito fazer reprodução. Você acha que faz sentido? Ela, Grazi, faz muito sentido. Faz um optativo no Pérola Byton, no seu R3. E eu fiz em janeiro. E aí eu falei, é isso que eu quero. E assim, no R3, eu falei, é isso que eu quero. Só que, de novo, com poucas referências. E assim, de novo, não tem ninguém na família. E terminei o R3, prestei algumas pós-graduações em reprodução humana. E passei no Ideia Fértil. Foi aí que eu conheci a Nath. Aí as nossas histórias se juntaram. Começaram a se juntar. Foi em 2014. 2014. E como é que foi o caminho da Grazi do Ideia Fértil para se tornar empreendedora? Onde surgiu o incômodo? A Nath contou dela, a maternidade, a distância, percebeu que não era dona da agenda, mas faltou coragem para dar o primeiro passo de construir com você no começo, depois as histórias se juntaram de novo. Como é que foi da Grazi? Como é que foi esse incômodo da Grazi? Falei assim, eu preciso nascer uma empreendedora. Conta pra gente. A minha família inteira meu pai é comerciante desde sempre. Durante a faculdade, minha mãe começou a trabalhar, porque minha mãe não trabalhava, então ela teve que começar a trabalhar até para ter mais condição para os filhos. E então minha família sempre teve essa veia aí um pouco mais de comércio, de empreender. E os meus pais, eles são muito se me der um prazinho, eu consigo. E sabe, compra uma coisa ali, compra uma outra coisa aqui assim. E vai. Ela é assim. Não é só os duas são uma só, é muita sinergia, cara. É incrível, não são cara. os pais. Ela é assim, esse bichinho tá nela. Eu acho que eu sou a que menos tem o bichinho do empreendedorismo na família, mas porque depois os meus irmãos seguiram muito o caminho dos meus pais. E eles sempre foram muito assim. E eles sempre foram, não, vai dar certo. Tanto que eu lembro que na residência, meus pais já começaram a querer ver imóvel para eu abrir consultório. E eu, não, pai, calma. Não sei nem o que eu quero fazer. Sabe, assim, sem dinheiro, tá? Assim, queria abrir consultório, mas sem o dinheiro. Assim, desde sempre foi assim, né? Se der um prazinho, a gente consegue chegar lá. Esse é um ensinamento número 1 desse podcast aqui. E aí, eu não entrei, assim, entrei na pós, decidi fazer a pós, fazia plantão. A Nath já dava plantão nessa maternidade particular em São Paulo, me chamou pra ir pra lá. E a gente fazendo a pós juntas e a gente dando plantão juntas. Quando eu saí da pós, eu comecei a atender um colega meu da residência. E na pós eu atendia num consultório de convênio, de um chefe da residência, que era só convênio. Mas de reprodução? Não, ele era ginecologista. Tem convênio de reprodução, tem? Não tem, não aceita. Ele é masto, Dr. Joaquim, e aí eu fui atender lá no consultório dele, era só convênio. Mas assim, era cada 15 minutos, só que eu não conseguia atender, obviamente, então minha agenda, que era pra durar 4 horas, durava 6. Porque eu não conseguia, e aquilo me incomodava, eu não queria daquele jeito. E eu queria fazer reprodução. Não casava reprodução em convênio. Uhum. Quando eu saí da pós, um amigo meu estava montando um consultório de ginecologia. Ele tinha sido meu R- na residência. Falou, Grazi, dá pra você vir. Você quer vir? Tem sala. Era uma sala só, mas tinha horário. E aí eu fui pra lá. Éramos eu, ele e a esposa, o Bruno e a Bruna. Eles são um casal. E
E eu acabei entrando no mesmo barco que eles, bem no comecinho, quando ele abriu o consultório. E lá era tudo particular, porque a gente não conseguia cadastro no convênio, né? Os convênios já estavam saturados. Sim. E eu falei, vamos com a cara e com a coragem. E nesse caminhar, eu já falava pra Nath. Falava, Nath, vai atender consultório. Vamos atender consultório. Eu né? não assim, atendia consultório. Ela não atendia. Então, assim, eu não era a médica do consultório. Você dá plantão Eu e era assistente. plantão e assistente. Então, aquela vida me dava meu dinheiro e Grazi, tá tudo certo, eu vou ficar lá no consultório. Também teve esse papel de estimulá-la a ser... Sim. E nisso, assim, aí as coisas começaram a engrenar, começou a ter paciente, porque no começo eu pagava pra trabalhar. E nisso o Bruno foi muito bacana, porque ele também... E aí, os anjos que aparecem na nossa vida, né? Ele também, não, Grazi, se eu não tiver paciente, não precisa me pagar. Quando você tiver paciente, você me paga. E foi meio... E assim, e quando começou a girar mesmo, aí as coisas, né, foram fluindo mais. E até que, em 2021, tava pequeno pra gente já. Nós éramos em 3 Você médios. e o Bruno é Bruno. Exatamente. Os 3 faziam ginecologia e obstetrícia, mas cada um com a sua... A Bruna é masto, o Bruno fez um copelve, eu fiz a reprodução. E tava pequeno de horário. A gente Eu não sabia essa história de um consultório prévio, não. Não lembrava disso. Você tinha me contado. E aí ficou pequeno, porque assim, eu tinha os meus horários, eles tinham os deles, tinha paciente pra atender, a gente já não tinha mais onde encaixar. E eu sempre com a vontade, e ali me deu aquele bichinho de quero montar um consultório. E só que a sala era dele. Mas eu encarava muito como nosso. Sim. Então, assim, a gente comprou ultrassom juntos. Sim. Sendo que nem era meu. E aí vagou a sala do lado. E eu falei pro Bruno, Bruno, vamos ampliar? E no momento, não era o momento pra ele ampliar. Ele falou, Grazi, não quero, tá tudo bem pra mim. Eu falei, quero ampliar. E eu tava grávida do meu segundo filho. Que é o João Guilherme. Mas eu vou te falar, né? Minhas grandes viradas de chave na minha profissão, eu tava grávida. Sério? Foram momentos assim que eu acho que a gente vira meio leoa, sabe? Sim, e a gente vai. Cara, como vocês são poderosos, né? É impressionante isso. A história é incrível. E aí, conta. E aí eu tava vendo sala, mas não via nada que me agradava, coisas longes, coisas velhas, não tá legal. E quando foi em julho, eu tinha uma menina que me ajudava no meu Instagram. Em julho, ela falou, doutora, acho que tem uma sala que tem a sua cara. Você não quer conhecer? Eu falei, tá bom. Eu já tava de uns 5 meses, 6 meses. 6 assim. meses. Pandemia, né? Pandemia. 21 pandemia, assim, não tava, nossa. Eu tava ficando mais corajosa. Não, o meu já tinha nascido. E ela tava grávida do segundo. Eu tava grávida do segundo. E aí eu falei, deixa eu ver. Tava vendo, mas já tinha meio que parado de procurar, porque tava muito perto de eu ganhar o bebê e não tinha achado nada. Falei, vou deixar do jeito que tá. E aí fui conhecer, e eu levei meu marido. Quando eu entrei, eu falei, nossa, que lindo, minha cara. E aí o meu marido falou assim, a sua cara. A sua cara, bom, dependendo de qual foi a conversa, é seu. Eu, não, calma, tô grávida, vou ganhar bebê agora. Não, sabe, que dinheiro que a gente vai fazer essa reforma aqui? Como que eu vou entrar? Não tenho dinheiro agora. Tem o João que vai nascer. Ele, não, a gente dá um jeito. Mais um dá um jeito, né? Mais um dá um jeito na vida. Dá um prazinho que a gente chega lá. E aí, eu sei que deu certo. A gente conversou com quem tava na sala na época. Já era um consultório com uma cara de ginecologia, porque quem tava antes já atendia. Já é o Lavita hoje. Já é o Lavita hoje. E aí, isso a gente fechou o contrato em agosto. Eu ganhei o João em setembro. E eu tinha setembro, outubro e novembro para reformar o consultório. E aí eu conversei isso também com a proprietária anterior. Eu falei para ela, olha, você consegue sair no final de agosto? Porque eu preciso reformar. E ela estava reformando a sala dela também. Então, obras que demoram, atraso. Enfim, eu sei que deu certo. No começo até, né, meu pai e minha mãe me ajudaram também um pouco financeiramente, e empréstimo aqui, empréstimo ali, Sim. Dá um prazinho e a gente foi. Assim. E aí foi que eu chamei a Nath, quando deu certo, assim, eu tava nessa transição de procurando sala, eu falei, Nath, eu vou abrir, vamos. Então agora vamos juntar essas duas histórias. Quando você chama a Nath naquele café, que antes tinha sido uma bebedeira. Não. Na bebedeira tinha sido...
O café foi bem antes. O café eu não tinha nem... Eu tava... O café ninguém tinha ainda o seu consultório próprio. Entendi. Essa foi acho que uma ligação. Nath, eu encontrei... É porque a gente operava junto. Então, assim, Nath, eu encontrei um consultório que tem a nossa cara, minha cara. Fica nos Jardins. Vamos, topa. Eu falei, Joaquim nasceu em fevereiro. Não é hora pra mim. E você foi assim mesmo. E ela foi. Vamos. Tá. E é onde vocês estão hoje ainda? Onde nós estamos hoje. Agora vamos juntar essas histórias. Aí chegou, você montou um consultório, tava lá e você começou a atender. Quanto tempo de gap entre Grazi sozinha e Grazi com Nath? Do consultório do Lavita? 2 anos. 2 anos. 2022, 2023 você ficou sozinha. 2021, eu montei eu inaugurei em dezembro de 21. Então, na verdade, 22 eu fiquei sozinha, 23 a Nath 23 fui no final do ano fazendo aqueles ultrassons. 2 anos. Uns 2 meses lá, namorando a ideia, e aí no final... Foi 2 anos. Aí tivemos o congresso, que é isso que você contou no bastidor. Enfim. Esse congresso foi em agosto de 23. Elas contaram nos bastidores que teve uma história que elas tinham numa festa do congresso, beberam, vamos fazer essa sociedade, vamos ter. Foi em agosto de 23, e aí foi quando eu comecei atendendo lá, porque ficava numa logística melhor, por conta da maternidade e tudo mais, e aí o café foi, então, em 23, para efetivamente, em 24, eu já ser sócia da Lavita. Show. E agora conta assim, para inspirar a galera, porque tem muita gente que me procura ou que chega já com sociedade montada, ou tá pensando em montar. Como foi isso, assim, de divisão de direitos e deveres? Como é que foi esse... Vem Nath, não tem dinheiro, vem do mesmo jeito. Você contou isso, mas como é que foi essa divisão profissional do negócio? Porque isso é um momento de muitas pessoas, assim, né? Como é que foi isso? Apesar da minha família inteira ter essa veia mais comercial, a nossa vida foi muito assim, conquistava e a gente trabalha, a gente dá um jeito. Então, essa visão bem formada de gestão, a gente nunca teve muito. Tá. Daquele negócio de controle financeiro, a gente nunca teve muito. E eu acabei trazendo isso pra minha vida profissional e eu tinha zero, gente. Ia levando. Zero controle de... Alguém se identifica com isso? Hoje Nunca ninguém passou por isso, né? Quem tá assistindo. Então, quando eu vim pra ser sócia, é assim, Grazi, e aí? Quanto é? Nem sei. O que eu sei? Não sei. Era nesse ponto. Eu tive que levantar o que foi do começo. Trabalhando, mas você já tava trabalhando até. Já tava trabalhando. E assim, as contas fechavam, sobrava um pouco, e pra mim tava ótimo, assim. Mas assim, o que sobra? O lucro? Não sabia. Certo. E aí, quando a Nath vem, por isso que eu falei assim, eu falei, Nath, vem, vai dar certo. E aí a Nath nem posso te cobrar, porque também nem sei quanto custa. Exatamente. Não, mas ela vou te cobrar se não sei quanto vale. E aí a Nath tinha, por exemplo, assim, mas eu tenho pouca paciência. Eu falei, Nath, vem. E vai dar certo. Vai aumentar a agenda. Abre a agenda que vai aumentar. A moça dos passos. E aí foi que a gente conversou de preço. Eu falei, Nath, vem. E aí depois a gente vê como você paga e tá como tudo você certo. tava retribuindo o que fizeram pra você um dia também. Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que sempre... Ser o farol pra alguém, né? Exato. E assim, não ia ser uma coisa... Pra mim... as coisas já funcionavam, eu já conseguia trabalhar no consultório. Então, assim, não precisava de sufocar ela. Não precisava de uma sócia, na verdade. Sim. Vamos pensar. Eu precisava do ponto de vista, né? Mas assim, no sentido eu acho que eu podia... Pra girar, estruturar. Ela poderia falar, Nath, vem alugar minha sala. Sim, vem ser funcionário. Vem ser funcionário aqui dentro. Vem... Mas não, Nath, vamos junto. E aí, em termos práticos, tivemos que ter um advogado, né? Então, rolou. Fez o modelo societário. Vamos ver, então, planilhar o valor. Aí, nisso, lógico, vem... Aí, meu pai, também um patrocínio. Aí, pai, eu tenho um valor, mas não é o valor todo. Filha, vai... E a gente... Eu falo, ainda tem uma parcelinha ainda que eu tenho que pagar. Ainda não fechei toda a conta, Lavita. Mas no sentido que a gente, então... Como vai ser os moldes? Somos 2 empresas, porque a minha empresa já existe e a empresa da Grazi já existe. Tá bom. Então, a gente contratou um advogado que fez, então, 2 empresas coexistirem no mesmo espaço físico. Uma fusão, né? Exato. Com os seus direitos e deveres, mas que ficou bem confortável para as 2, no sentido de a gente divide tudo. Então, tudo que tá lá são das...
assim, financeiramente, o que foi investido é das duas, mas as obrigações médicas, digamos assim, cada empresa exerce a sua, entendeu? Perfeito. E as obrigações administrativas? Como é que foi essa negociação? Porque até então não tinha entrado, não existia Empreendedoc na vida. Não, mas aí foi o clique da gente... Porque assim, a Nath já é mais organizada do que eu. Preciso assumir, a Nath já é o meu... Por isso que a gente se complementa tanto. A Nath já é muito mais organizada. E aí, assim... Eu sou mais a Nath metódica. Queria, a Nath você queria... é mais corajosa. Exatamente. Então, a Nath, assim, ela queria... né, a gente precisava planilhar, por exemplo, paciente, enfim... custo, tudo. Quanto entra, quanto sai. Eu não tinha nada Precisamos disso. de uma outra funcionária ou não? Que foi uma das nossas primeiras... Exato. Agora é minha hora de agradecer. Só que foi ela que me trouxe pra mentoria. Sim. E vamos juntar isso, vamos chegar nessa coisa. Como é que chegou? Não tinha organização de gestão? Não. E aí a gente começou... Exato. A gente começou nos primeiros 6 meses de 2024 tentando ajeitar as coisas da clínica. Só que eu ainda me sentia muito perdida. Hoje eu ainda me sinto um pouquinho, mas hoje tô melhor já. Mas eu me sentia muito perdida, muito. E aí eu comecei a procurar essas mentorias para gestão de negócios, para gestão financeira. E aí me indicaram, eu participo de um grupo de mães médicas, e aí no grupo falaram, olha, tem esse grupo que dá muita dica legal sobre gestão de consultório, finanças, e era o grupo da Empreendedoc. A comunidade. A comunidade. Ah, então você veio da comunidade. Eu vim da comunidade. E a Nath não estava na comunidade. Ainda não. E eu entrei e eu fiz, assim, sei lá, acho que no primeiro dia, porque na verdade eu mandei uma dúvida no grupo geral, aí elas me falaram do grupo da Empreendedoc, eu entrei, e aí eu perguntei, a gente estava perguntando, eu acho que era de Você estava falando de secretária, porque a nosso curso para era secretária, era uma coisa assim, acho que era curso para secretária. Por acaso, hoje a gente deu um curso treinamento. De treinamento hoje você treinou as nossas secretárias. Hoje eu treinei a secretária dela. E nisso você respondeu a minha pergunta, a minha dúvida. Mandei bem. E me chamou para conversar. E aí a gente conversou. A prospecção ativa, aprende aí, ó. Aprende aí que vocês têm que ser ativo, prospecção ativa. Eu fui prospectei, então. Eu fui até. Exato. Chamei no particular. Você me chamou no particular, a gente conversou. Você me deu todas as orientações que eu precisava em relação à questão de serviu. E aí você me chamou, a gente marcou uma reunião, a gente conversou. Eu fechei a mentoria e falei pra Nath. E aí ele falou. No mesmo dia. No mesmo dia. Você me fechou a mentoria. Só que aí você também me deu um toque. Você falou, Grazi, nessas questões de sociedade, acho que vale as duas estarem alinhadas, tudo mais. E a gente tava buscando muito isso. E aí na hora, a gente desligou, eu tinha fechado com você. Eu liguei pra Nath, falei, Nath, eu entrei numa mentoria de gestão de negócios. Você topa? Aí eu falei, topo. E aí você me ligou no dia seguinte, mas eu talvez? acredito muito nisso, sabia? Isso de verdade, eu faço muita reunião hoje que eu coloco... Cara, vocês veem, né? No grupo lá, entra sócio, entra casal. Sim, casal. Porque eu acredito muito nisso. E não é por causa do dinheiro, porque eu vou ganhar uma venda casada. Não é isso. É porque funciona muito melhor. Sim. Não adianta. Imagina se você tivesse todo esse tempo que a gente tá junto, só você. Não. A cabeça lá em cima, explodida, e a Nath não entende nada. Como assim? Secretário, gastar grana com isso, investir nisso. É um desalinhamento completo. E foi fora aí que a gente se cruzou, então. Foi aí que a gente se cruzou. Que massa. Fora que, de novo, a gente se completa muito, assim. Igual a Nath, ela é muito mais organizada do que eu. E continua sendo. E eu sou mais sabe assim, vamos. Mas ela é mais, vamos que vai dar certo. Então eu tive essa ideia, mas, Grazi, qual é o planejamento dessa ideia? Sim. Me ajuda a planejar. Não sei, mas vai dar certo. Mas é que vai dar certo. Só é assim, vai dar certo. Então a gente se complementa muito até nas questões da mentoria. Porque, às vezes, é um assunto que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade, por exemplo, com... Eu lido muito bem com as pessoas, mas a gestão eu tenho um pouco de dificuldade porque eu tenho dificuldade de falar. Então, assim, quando uma coisa me incomoda, eu vou guardar, mas... A Nath não. A Nath não, a Nath fala. Então, a gente se complementa muito nesse sentido. Caraca, que sinergia. Eu sou muito transparente, então é fato. Se eu não tô gostando, vai estar aqui. Eu acho que vocês foram irmãs em outras vidas. Não é? Caraca, inclusive, os nossos pais têm o mesmo nome. Exato. Sério? Osmar, os dois. Os dois Osmar que influenciaram também tudo isso. O grande incentivador de toda essa formação médica. E como é que tá hoje? Como é que tá essa sociedade estruturada hoje? Como é que tá o consultório? Como é que foi a evolução de vocês? Conta pra aí. Como estamos? Eu ainda não sou a médica que vivo do consultório, né? Então, o Também não para de ter filho?
Segundo, agora Mas eu acabou. fico... Olha, sai do Otávio, você que plantão. tá vindo, Otávio. Otávio, você vai ser o último, chega. Vai ser o último, não? É o último, não. 40 anos, né? Já Sei, fechei. você não Encerrei sei a que você tá. fábrica. Não, são só 2. Tá ótimo. Mas eu ainda dou plantão, tá? E ainda a meu assistencialismo ainda existe. Então, em menos intensidade, assistencialismo. mas eu ainda Lá na vou BC pro ainda? ABC, exatamente, mas 3 vezes na semana. Tá. Ainda responsável um pouco pelo ensino e também pelo atendimento dos casais de lá. Então, a Lavita, ela preenche agora uma boa parte da minha semana, mas ela ainda não... Eu não sou full-time Lavita. Lavita. Como a Gra vai falar dela, que ela é totalmente full-time. Então, eu ainda me divido. Coisas que provavelmente eu já sei que vai vir uma segunda maternidade, um segundo puerpério, e que aí então agora vai ser o momento de novas decisões, entendeu? Só que eu tô Como indo. aconteceu da outra vez, né? Só que eu tô indo muito mais tranquila agora. Sim, porque sim, eu tenho sim. agora Outro o cenário. meu Seu o meu negócio. lugar, eu tenho o meu negócio. Então, Otávio, provavelmente, filho, você vai atender com a mamãe. Com certeza. Você vai estar na sala do lado. Eu não podia levar o Joaquim. E isso era meu grande, meu chororô no caminho do atendimento. Agora não, o Otávio e a Babá vão comigo, muito provavelmente. Uma estruturazinha ali, E ele vai. É lógico. Exatamente, é completamente diferente. É bom ser dono do próprio Meu negócio. próximo passo é tirar ela do plantão, Neto, porque eu insisto. É o né? nosso. Eu já faço até as contas, falando, Nath, você não... Olha, Você não precisa mais. É o nosso. Nossa, combinado. Porque depois que ela entrou no consultório, né? Nath? Sim, Assim, aumentou o número das duas, obviamente. Quando eu mudei, quando eu vim pra Lavita, meu número de pacientes aumentaram. Porque assim, Nossa, você tá tem mais jogando energia agenda, ali, né? você tem mais agenda, você tem tempo, você se dedica. A gente, graças a Deus, a gente montou uma clínica muito acolhedora. Então, assim, não adianta. Preocupado com a gestão do casal infértil, que esse é o nosso foco, né? Então, a Lavita, qual é o foco da Graziella e da Natália hoje? Ginecologia, mas voltado realmente ao tratamento do casal infértil. Do casal Essa visão de vocês eu acho muito massa. a do bandeira que vocês casal infértil ou do planejamento da maternidade. Então, como a dúvida da maternidade me rondou desde os 19 anos, não. Eu pensei nisso quando você contou, sabia? Então, assim, lógico, eu não sabia se ia ser mãe. Então, poxa, eu tenho um outro bebê aqui dentro. Do Joaquim foi fácil, do Otávio não foi tão, mas veio espontâneo. E ela acompanhou todo esse processo desses 2 anos quase de engravidar do Otávio. Que eu me vi tentante, eu virei paciente. Então, a gente precisa tornar a jornada da maternidade mais leve. Esse é o propósito Esse é o vida. propósito. Então, eu quero acolher essa paciente ou esse casal, ou a gente quer planejar essa maternidade para ser uma coisa leve. Isso é muito forte pra dar certo o negócio, ter um propósito único, claro. Tipo, a comunicação de vocês sempre foi clara que é esse olhar acolhedor pro casal tentante, que vocês me ensinaram. Eu nem sabia falar assim, casal tentante. O casal Sim, tem... ou para paciente que vem com um diagnóstico como eu, aos 19, Que de desiludida. endometriose. Ó, se você não engravidar, você vai ser infértil. Nem falava de congelamento de óvulos naquela época. Sim. Não, então hoje não. Olha, vamos congelar. Tem possibilidades. Eu recebo pacientes hoje que têm um diagnóstico e que vão fazer uma cirurgia, mas antes o cirurgião encaminha pra gente fazer uma avaliação de reserva ovariana frequente e um isso. congelamento. Isso tá muito mais evidente, né? Mais difundido. Naquela época ninguém me falou congele. Sim, sim, sim. Porque senão teria congelado. E que vocês estão projetando pro futuro agora? Vamos passar pros próximos passos. Pra onde vai essa sociedade, Lavita? O que vocês estão sonhando? Lavita tem que crescer. Eu falo, Yeah, eu nossa. sempre, quando eu entrei, eu falei, Lavita tinha que ir pra uma casa de rua. Aí ela falava, você tá maluca. A gente aumenta no prédio. A gente pega... Vamos primeiro. Teve encontros da arquitetas, vocês assistiram? Vi! Teve encontros da arquitetas a semana passada, né, na mentoria, a gente abordou esse assunto aí, Mas é casa de lógico, rua. a gente brinca no sentido da casa de rua ser Lógico, uma uma estrutura estrutura robusta, visível e tudo mais. Mas lógico, não. A gente vai continuar no nosso prédio. Crescer lá dentro. Crescer lá dentro. Mas a gente tem essa, assim, na verdade, quando a Nath veio, a gente sempre teve essa vontade, assim, de crescer, óbvio, hoje, crescer no espaço que a gente tem, né? E que que a gente consiga crescer mais e ajudar mais gente, né? Assim, Certo. conseguir sempre ajudar.
E eu até brinco com as nossas meninas, né? As nossas secretárias, porque hoje a gente já tem 2. A gente começou com uma, hoje a gente tem 2. Graças ao Neto, porque assim, com toda a questão da mentoria. Não tem como, a estrutura que vocês estão construindo com uma só. Sim. E eu falo muito isso pra elas. Eu falo assim, a gente vai crescer. Então, assim, a gente vai crescer e vocês vão crescer junto. É isso. Então, Exato. a gente quer que todo mundo cresça junto. E a gente tem essa visão, assim, muito forte de que a gente vai crescer. E sabe? trazer os nossos parceiros. Então, na jornada do casal tentante, eu preciso de endócrino, eu preciso de urologista, eu preciso de psicólogo, eu preciso de nutricionista. Então, alguns Agora parceiros... começar a transformar isso numa empresa Numa de empresa. fato, construir um ecossistema ali dentro. É a visão que vocês estão, que eu compro. Isso muito fácil, né? Criar o nosso programa, mas que a gente ainda não criou. Mas tá embrionário, Sim, Depois a gente ele precisa ainda é um conversar sobre embrião. isso. Ele é um embrião. Ele ainda é um embrião. Vocês manjam bastante disso. Legal, eu compro super essa ideia. Acho que é o caminho natural do médico, né? Vocês estão contando uma história que é a história mais clássica e tradicional dos médicos que enfrentam esse desconforto, né? De ser um médico plantonista, que acaba se enfiando no meio universitário e depois não consegue mais sair, fica trabalhando na clínica de outras pessoas, atende convênio, plantão. E vocês foram passando os desconfortos, aí construíram um consultório próprio que cresce e agora querem transformá-lo numa empresa. É o próximo passo. Sim. Tem que ser esse. Virar aquilo uma empresa de fato que prospere, que vocês consigam ajudar mais pacientes e mais pessoas, parceiros ali dentro. Essa é a visão. Desde que a Nath pare um pouquinho de engravidar. Mas, Neto, é só o segundo. Exatamente. Já que eu já passei por isso, eu já fui. Vocês têm uma vida extra profissional próxima, assim, também? Sabia que não tanto. Ah, é? Poderia Porque vocês ser têm mais. tão leve Mas a eu relação acho de que a vocês. gente tem uma afinidade de... Sempre foi. Quando a gente já se encontrou, então, assim, na especialidade, né? Então, lá nesses 2 anos do ABC, ela era... assim, my a mais person, próxima. sabe? Assim, na residência a gente sempre tem alguém. Então, nós éramos as 2 próximas. massa, Então, assim, tô indo da plantão nessa maternidade que é super conceituada aqui em São Paulo. Consegui entrar. Não sou de nenhuma escola renomada, mas eu consegui entrar. Vem, tô te puxando. Então, tô dando plantão, sei lá. E ela até falou, você tá maluca? Ela longe. Mas ela foi. Numa segunda-feira à noite que ela demorava 1 hora pra chegar. Exatamente. Na Lapa, não é isso? Na Lapa. Engraçado é que normalmente quando eu pego um mentorado que me procura para ajudar a construir consultório e tem sociedade envolvida, eu tenho algumas inseguranças. Estou sendo bem sincero com vocês. Falo, puxa, mas será que essa sociedade, como é que tá estruturado? Será que essa pessoa vai ter a mentalidade que eu preciso para te ajudar, para eu conseguir te ajudar mais? E eu nunca tive essa insegurança com vocês. Jamais. Que bom. Eu sinto muita sinergia mesmo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Show, mas tô autêntico já passando. Fabão, tá me cobrando meu host aqui. Tá bom. A gente deixa no final um recado. Então, pensa que seus pais estão ouvindo e tem muitos médicos que se inspiram, que não têm coragem de enfrentar o desconforto de crescer, de sair do plantão, de construir um consultório próprio, de formar uma sociedade, de formar uma empresa. Então, assim, saibam que vocês estão inspirando muita gente agora. Então, dá um recado, cada uma dá um. Se vocês estivessem falando com ginecologistas que estão lá na situação... Vamos lembrar vocês lá no... Como é que chama a clínica do ABC lá? Ideia fértil. Ideia Fértil. Bem, se vocês pudessem falar com vocês no Ideia Fértil, o que vocês falariam? Vai lá, Grazi, primeiro você. Olha, se eu pudesse falar... Assim, eu acho que eu ia falar... Vai em frente. Vai em frente. Porque quando eu saí do Ideia Fértil, eu saí de lá e foi muito perto, assim... Tinha essa questão de que talvez a gente ficasse lá pra continuar ensinando lá dentro. Mas eu queria sair, por exemplo. Eu quero ir pra outras clínicas. Eu quero ir, ir pra vida. E fui. E aí eu bati na porta de cada lugar e falei... Posso trabalhar aqui? Posso trabalhar aqui? Alguns falaram que queriam que eu ficasse um tempo mais, assim, estudando ali dentro para depois atender. Uma clínica falou, não, vem. Que eu trabalhei lá por 5 anos depois. Aprendi muito, mas assim, foi indo, sabe? Foi dando a cara a tapa e assim... E aí, quando eu saí do plantão, que eu fui saindo aos poucos, vai dar certo. Vai dar certo. Confia, eu tinha sempre o meu propósito de que eu queria meu consultório, de que eu queria ter... Eu queria ter meu consultório, essa era a minha meta. Então, assim, confia e vai.
tem um propósito, confia e vai, que vai dar certo. Assim, se der um prazinho pra gente, a gente dá certo. prazinho, entendeu? Se der um prazinho, a É gente a vai. frase da Grazi. A gente faz acontecer. Não, mas eu acho que é isso. O passo é você a pessoa que tem a maior lição de que, se você tem um propósito, claro, vai ter que dar seus passos de fé. Não tem jeito. Tem momentos que a gente tem que dar passos de fé. E você, Nath, o que você conta pro... Na verdade, pra aquela Natália de 2016, deu certo. Né? Eu sou extremamente insegura, por mais que às vezes não parece. Não parece. E eu me cobro bastante. Então, primeiro eu agradeço o pai, mãe, o vovô, que não tá mais aqui. Esse vovô querido. Exato. Tem a minha avó também, que sempre incentivaram muito. Meu marido também, que foi um grande incentivador. Mas acredito em você. Então, como eu fui insegura, sempre ia naquilo, vou dar o meu passo, mas será? Então, foi sempre um momento de desconforto que eu rompi. Então, assim, tava no meu momento de desconforto da maternidade. Então, vou lá porque eu tô quase me afogando. Mas eu acho que é nesses momentos, talvez, de desconforto, que você cresce. A gente não cresce quando a gente tá confortável. Não cresce. Não. Você tá muito tranquilinho. Quando você tá muito tranquilo, você não vai crescer. Então, você tem que se colocar em ambientes de desconforto para ter o crescimento. É isso. Olha o tanto que vocês cresceram. O que poderia ter acontecido na história se não tivessem dado esses passos de desconforto. Exato. Estariam certamente na clínica de outras pessoas agora, dando mais plantão. Exato. Parabéns, meninas. Show de bola. Temos, Fabião? Concluímos? Meninas, obrigado por ter aceitado o convite. Foi A gente muito que legal. agradece. Eu Foi adorei, muito legal. Foi assim, pra mim foi um filme aqui. Eu tô aqui, assim, ó. Animal a história, assim, essa junção, as coisas que havia. As coisas do universo que a gente acredita, que conspiraram, sei lá, que a gente precisa acreditar nisso pra falar, mas é incrível a junção de vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigada pelo você, convite. né? A gente se encontra segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Né? Da mentoria quase todos os dias. Exatamente. Obrigado, Não, mas viu? você vai ver a gente ainda Vamos dar voos mais voando. altos. Vamos dar voos muito mais altos. Sim. Show. Vai dar Beijo. Temos? Pessoal, segue aí, compartilha, manda pra inspirar aquele colega que tá meio desacreditado, que acha que não tem que dar o passo de fé, com medo de dar o seu passo de fé, que é possível se inspirar em histórias como essa. E bora pro próximo, que esse episódio tá entregue. Boa, Fabião. Obrigado, Luiz.